Muito boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui juntos, eu e você na sua casa, para estarmos aqui falando da palavra de Deus e junto com você poder estarmos orando, buscando a presença de Deus e pedindo ao Senhor que Ele possa nos abençoar como família do Senhor Jesus. Nós estamos passando por um período bem difícil, que é o período aí do isolamento, e isso tem causado assim, um dano muito grande no nosso coração, porque a tristeza às vezes bate e a gente às vezes não contém muito, mas nós estamos orando para que Deus esteja agindo e que todas as coisas elas possam ocorrer dentro do plano de Deus. Nós não podemos nunca esquecer, meus irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas, tá bom? Então eu queria compartilhar a palavra de Deus com você, mas antes eu quero orar com você, pedir a Deus que Deus abençoe a sua vida grandemente e que essa palavra de hoje possa realmente falar ao teu coração, que não seja apenas uma palavra ao vento, um discurso, mas que seja algo de Deus para o seu coração nessa noite, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar conosco nessa transmissão, ó Deus, e falando também, ó Pai, o coração de cada irmão, de cada família, de cada pessoa, Pai, aonde este áudio, esse vídeo está alcançando. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, te peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a palavra que será falada, Senhor Deus, que seja uma palavra do Senhor para o nosso coração. Assim como o Senhor já falou no meu coração, que o Senhor fale ao coração de cada irmão, de cada família, em nome do Senhor Jesus, é que eu oro. Amém e amém. Antes de nós estarmos, irmãos, lendo a palavra de Deus, eu queria só deixar um aviso bem simples para os irmãos. Nesta sexta, sábado e domingo, nós vamos ter o nosso encontro, o final da campanha de 31 dias de oração, Jesus transforme a minha família. Pastor Sam Tipt estará conosco pelo Facebook da nossa igreja. Você vai estar lá, acesse lá, às 8 horas na sexta, às 8 horas no sábado e também às 8 horas no domingo. Por isso, o culto de domingo nós vamos mudar um pouquinho, 1 hora, voltar ao horário antigo, às 7h30, tá bom? E às 8 horas, nós vamos ter o louvor, a abertura, e às 8 horas, ao vivo, o pastor Sam Tips estará pregando, então ao vivo. Então, 8 horas em ponto, a nossa igreja vai entrar em conexão com a Missões Nacionais, que estará entrando em conexão com os Estados Unidos, e ele de lá estará trazendo uma palavra de Deus ao nosso coração. O pastor Sam Tips, se eu for falar dele aqui, vai ficar o culto inteiro. É um homem de Deus, prega no mundo inteiro, tem uma palavra muito poderosa, e eu queria que você participasse conosco sexta, sábado e domingo, tá bom? Vamos ler o texto então. É um texto bastante conhecido, meus irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19, fala a cura dos 10 leprosos. Diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus, e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Meus irmãos, eu queria falar aos irmãos hoje, compartilhar com os irmãos hoje, uma palavra de Deus falando sobre a obediência e gratidão. Esta é uma história de gratidão, irmãos. Jesus, ao passar por Samaria e ali por aquela região, ele encontra então com 10 leprosos, e é bom a gente falar um pouquinho aqui que a lepra
era uma doença terrível, uma doença pegajosa, uma doença que requeria que as pessoas ficassem isoladas, elas não podiam ter contato com outras pessoas. E também não havia cura. Veja que é muito parecido com aquilo que nós estamos passando nos dias de hoje. E as pessoas também, elas tinham medo de se aproximar de um leproso. E sem contar que a lepra, ela não era uma doença que matava rapidamente, ela era lenta. E a aparência das pessoas era assim um pouco difícil, carregada. É uma aparência horrível, porque partes do corpo ia se decompondo com o passar do tempo. E então esse pessoal, quando tinha lepra, era mostrado que havia lepra, eles tinham que ficar em quarentena, eles tinham que ficar isolados, distante das pessoas. E certa vez, um grupo deles, ao ouvirem que Jesus estava passando por aquela região, diz o texto que eles começaram a gritar e a clamar por cura, né? Pedindo a Jesus que pudesse ter misericórdia dele. E eu quero dizer que já no começo desta história, nós já temos aqui uma lição para nós, né? Se você está com certa enfermidade, eu quero falar agora para aquelas pessoas que têm parente ou está com a Covid-19, né? Clame ao Senhor, meu irmão, clame ao Senhor. Ele sabe como é e o que é melhor para cada um de nós. Uma irmã me ligou semana passada, né, muito preocupada porque um parente havia havia feito teste, né, porque tinha estado com alguém com a Covid. E eu me lembro daquela angústia muito grande. Nós estávamos orando e quando foi 3 dias depois me ligou e disse: pastor, graças a Deus deu negativo, né? Foi um alívio. E realmente é muito difícil quando nós somos conectados ou aparentados com essas pessoas que têm esse tipo de doença. É preocupante. E a gente fica mesmo preocupado com essas coisas. Quando eles chegaram, e falando aqui da nossa história, eles chegaram próximo a Jesus, eles receberam algo muito importante, tá? Jesus deu uma ordem para eles: vão e mostre ao sacerdote. E aqui nós devemos entender uma coisa: somente os sacerdotes da época é que podiam dizer que eles estavam limpos, estavam curados ou não. Somente os sacerdotes tinham esse poder e podia liberá-lo do confinamento, da quarentena. E Jesus manda que eles vão ao sacerdote se mostrar. E aí a gente pergunta: mas eles já foram curados? Não. Enquanto eles estavam caminhando, né, indo até o sacerdote, nós percebemos que eles foram sendo curados. Agora, se nós pudéssemos estar lá e ver como foi essa cura, será que um anjo se apresentou a eles? Será que houve um esplendor? Será que houve algo estranho no céu? Será que foi um vento do Espírito Santo? Nós não sabemos como foi essa cura. Será que foram todos de uma vez? Ou foi um por um? Nós não sabemos. Mas o certo é que eles foram curados pela fé. Por que Jesus mandou que eles fossem antes de ser curados? Porque ali existia, irmãos, algo que eles precisavam fazer: crer na palavra de Jesus. E eles creram, todos eles. Os 10 creram, porque a palavra de Deus diz que nenhum ficou ali, nenhum desacreditou. Todos eles foram juntos mostrar-se ao sacerdote. E nesse interim entre Jesus e o sacerdote, então, eles foram curados. Irmãos, os médicos, e é bom que se diga isso, os enfermeiros, técnicos, aqueles que trabalham com a saúde, são bênção. Bênção por quê? Porque são agentes do Senhor, porque eles foram colocados ali, e Deus dá sabedoria aos homens para que o remédio seja ministrado de acordo com a enfermidade.
que o remédio seja ministrado para curar, mas a sabedoria, ela vem do Senhor. Nós não podemos esquecer disso. Nós devemos ser gratos a todo esse povo, essa turma toda que se empenham, estão ali na frente da doença, correndo grande risco. Tanto é que nós temos alguns médicos, enfermeiros, que já foram acometidos da doença e até morreram, mas eles são homens usados por Deus, instrumento de Deus, bênção para nossas vidas também ali. Mas eu queria me deter aqui em alguns detalhes dessa história, tirando para nós algumas lições para nossas vidas que vai nos impactar. E eu não me recordo, meus irmãos, ao ler a Bíblia, pode ser que tenha, de um texto ou outro texto como este, em que Jesus age de maneira diferente. Somente aqui nesse texto encontramos Jesus fazendo algo semelhante, mandando alguém ir ao sacerdote antes da cura. Mas Jesus também deixa aqui alguns detalhes importantes, e os detalhes são muito importantes nesse texto. Jesus é um homem observador, e ele começa então a observar, e ele faz então 3 perguntas muito importantes. Quais são essas perguntas? Primeira pergunta: não eram 10 os curados? Veja que Jesus ele se preocupa então em saber os detalhes daquele evento. Não eram os 10? Segunda pergunta: cadê os 9? Onde estão os 9? Eu estava lendo um livro sobre essa questão e o autor dizia assim: cada um dos 9 ele estava dando uma atribuição ou uma tarefa. Talvez um deles estava preocupado com a família, fazia tempo que não via a família e nem lembrou de agradecer. Talvez um estava preocupado com as contas atrasadas e foram correndo para acertar, para ver. Outros estavam preocupados com tantas coisas e eles nem lembraram de voltar para agradecer. Terceira pergunta: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser o estrangeiro? São 3 perguntas que marcam essa história. Acho que chama a atenção aqui dessa história, pelo menos a mim, foram essas 3 perguntas, mostrando assim, meus irmãos, a preocupação particular de Jesus para cada uma das pessoas. Não eram 10 os curados, e aqui a Bíblia deixa claro que todos foram percebidos pelo Senhor, todos foram vistos pelo Senhor. Deus nos mostra que conhece todos nós. E, por exemplo, eu não estou te vendo agora, eu não posso ver os irmãos agora, mas Deus sabe aonde cada um está e qual é a tua necessidade. Ninguém passa despercebido, aos olhos do Senhor Jesus. Deus estava preocupado, meus irmãos, com aqueles 9 que não voltaram para agradecer. Mesmo que Jesus sabia onde eles estavam, Jesus então está lhe dizendo: onde estão os 9? Não foram 10? Jesus nos trata não como multidão. E quando Ele olha para nós, Ele olha para você, Ele olha para mim, mesmo que nós estamos no culto, onde várias pessoas estão presentes, na igreja nós chegamos a reunir mais de 200, 300 pessoas, Deus não trata multidões, Ele trata individualmente cada um de nós. É isso que mostra esta parábola. Esta é a certeza de sermos cuidados por Deus, pois eu sou tratado por Deus com as minhas mazelas, com os meus pecados, com as minhas falhas, com os meus erros. Deus olha para mim e Ele cuida da minha pessoalidade, daquilo que eu sou. Como você está agora? É bom saber, e nos conforta bastante, que Deus conhece e Ele sabe de cada um de nós, e a tua bênção, ela é individual. Deus te observa, Deus olha para você, Deus cuida. Jesus disse, particularmente aquele homem que voltou, da sua nacionalidade
sem que ele dissesse nada. Por que somente esse estrangeiro que veio? Eu não sei se era o jeito dele ou a maneira dele falar, mas Jesus percebeu e Lucas registra isso aqui, dizendo que era estrangeiro que voltou. E eu dou graças a Deus, irmãos, né? Graças a Deus, louvado seja Deus, porque Ele nos conhece. Deus conhece a minha alegria, Deus conhece as minhas tristezas, Ele sabe exatamente a intensidade da dor, a intensidade da emoção, a intensidade que vai no meu coração. Como conselheiro, nós queremos ajudar alguém, e a primeira coisa que nós temos que fazer é tentar ter empatia com a pessoa, ou seja, tentar sentir a dor do outro. Mas por mais que nós esforcemos como conselheiro para ajudar alguém fazendo isto, nós não conseguimos, irmãos, viver a dor do outro na intensidade. Só Jesus pode fazer isso, e Ele faz. E Ele faz isto. Então Jesus, Ele conhece todas as nossas emoções, Ele sabe de tudo aquilo que estamos passando, dos problemas que estamos enfrentando, das vitórias que temos. Ele sabe quem você é e Ele te diz: eu te entendo, porque eu sei o que você está passando. Eu te conheço na essência. Então, esse Jesus, ao encontrar com aquele homem que veio para agradecer, Ele diz exatamente isso. Não eram 10? Onde estão os 9? Hoje nós temos outras doenças incuráveis, irmãos. Por exemplo, nós temos o câncer, que até hoje não se encontrou cura para o câncer. E é uma das doenças que mais matam pessoas e fazem familiares sofrer, porque é uma doença lenta também, e uma doença que demora às vezes anos para que a pessoa possa perder a sua vida. A mais recente que nós estamos passando é a Covid-19, que ainda não conseguiram a cura, não conseguiram o remédio, e pelo relato, muitas pessoas estão perdendo a vida. Mas há outras, como a AIDS, as síndromes de modo geral. Até hoje tem pessoas que foram curadas, ou tem parentes que foram curados dessas doenças que eu citei e de outras, e não foram gratos. E aqui eu quero relatar, irmãos, exatamente isso, a gratidão. A lepra, ela isolava as pessoas a ponto de não poder ver, a ponto de não poder apertar mais a mão das pessoas, a ponto de eu não poder abraçar, beijar, e a dor era horrível, pois a pele ia se apodrecendo e a pessoa não podia mais quase que mover-se. Então tudo isso ia acontecendo e aqueles homens sofrendo todas essas mazelas. Ele vê Jesus e eles começam a clamar a Jesus. Eu tenho sofrido nesse tempo, irmãos. Confesso aos irmãos, porque eu gosto muito de gente. Nós, pastores, gostamos de gente, estar no meio de pessoas. Deus nos chamou para pastorear ovelhas, pessoas, né? Conversar com pessoas, né? E há pessoas que preferem, irmãos, um gato, um cachorro, quer ficar isolado. Mas eu entendo e eu me lembro que Deus criou, né, o cachorro, o gato, o passarinho, né, mas a imagem de Deus criou foi o homem. Deus criou o homem como a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem para ser amado, e isso é de grande importância. Um dos momentos mais tristes, irmãos, que temos visto nesse tempo, é que além da pessoa perder o parente, ainda não pode velar. Isso é relato de pessoas que perderam seus parentes para a Covid-19. Ele simplesmente comunica que o parente faleceu, mas a pessoa não pode e não tem nem o direito de ver o parente, visitar o parente, sepultar. Assim eram também os leprosos. Eles eram tratados, irmãos, como lixo humano naquela época. Mas Jesus, irmãos,
entra na história deles e os cura por completo. Dá a ele novamente a vida relacional. Ontem, orando com o irmão, ele estava me dizendo, por telefone, claro, ele disse: pastor, eu pedi a conta na empresa para eu não viajar mais, pois não aguento mais, não é? Ir para aquelas cidades onde a pandemia está em alta, e eu tinha que ir lá para poder fazer o trabalho da empresa. Eu disse: olha, não dá, eu não vou. E ele colocou o seu pedido de demissão sobre a mesa. Mas aquele patrão esperou e disse: olha, pensa bem, né? E voltou a trabalhar agora com mais calma, com mais cuidado. Mas veja bem, Jesus hoje, que te conhece, não quer saber da tua condição social, né? Mas Ele quer te dar a cura, o livramento desta doença. Enquanto as pessoas estão assim, muitas vezes fugindo da doença, Jesus se aproxima da doença. A gente tem visto pessoas que não querem relacionamento, né? Tem muitos irmãos que estão passando por muitas lutas, mas muita dificuldade mesmo. Estão, irmãos, isolados por completo. Não querem saber de ir em tal lugar, e isso tem causado grande ansiedade nas pessoas. Eu tenho dito que nós temos um Deus que controla todas as coisas. A sua vida está na mão do Senhor Jesus, e eu queria que você pensasse nisso. A sua vida está na mão do Senhor, e é Ele que controla a sua vida. Nós temos que fazer a nossa parte, claro, cuidar da saúde, observar aquilo que os nossos governantes têm colocado, aquilo que as pessoas que trabalham com a saúde, mas nós não podemos entrar em pânico. Nós não podemos, porque nós temos um Deus que cuida de nós, tá? Eu me lembro aqui, irmãos, de um retiro de 1991, né? Quando eu pude estar ali com um grupo de pessoas, né? Porque às vezes a gente olha as pessoas, né? Como Jesus, ele olhou aqueles leprosos, e Jesus não tem nenhum problema com isso. Ele olha a pessoa e ele vai, e ele toca, e ele é com o pobre, é com o rico, é com tudo. O olhar de Jesus é diferente do nosso. Ele não vê a aparência, ele não vê a roupa, ele não vê o estado da pessoa, mas ele diz: vem, eu te amo, vem. Jesus tem esse olhar. E eu me lembro que eu levei um grupo de jovens para um retiro, e foi um quebra de paradigma. Aquele pessoal todo rastafari, aqueles jovens fazendo um culto bem diferente, e alguns irmãos olhando aqueles olhares assim. Mas, irmãos, Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim: eu te amo do mesmo jeito. E quando aqueles jovens começavam a orar e a buscar a presença de Deus, a gente podia sentir a presença de Deus ali, porque Jesus é um Deus, é um Jesus que olha para nós. Ele não vê como nós olhamos humanamente, mas Ele olha o doente, Ele olha o são, Ele olha aquele que está acamado, Ele olha aquele que está andando, aquele que está falando, aquele que está triste, aquele que está alegre. Jesus tem um olhar para a alma que está sofrendo, para a alma que está alegre. Ele tem essa intensidade. E eu quero, irmãos, já caminhando para o fim, dizendo a você que quando nós pegamos um papel, um guardanapo, um lenço de papel, a gente usa e a gente joga fora, e aquilo vai lá para a rua, para o caminhão ali passar. Mas tem os catadores de reciclável, pega aquele papel, leva, vende, e aquilo é reciclado e volta de novo. Isso traz uma lição para nós tremenda, né? As pessoas que nos ofendem, as pessoas nos maltratam, mas Jesus é aquele que recicla a vida. Ele é o grande reciclador. Se você hoje está passando por dificuldades, por lutas, por qualquer tipo de tristeza, né? Lembra que Jesus, Ele te convida para Ele reciclar a sua vida. Ele te dá nova vida, Ele te dá nova coragem novamente. E eu quero terminar, irmãos, não condenando os 9.
Eu não quero de maneira nenhuma lançar uma palavra sobre eles, mas pedindo a você que faça um autoexame e veja quem você precisa agradecer. A palavra hoje é gratidão. A quem você precisa agradecer? A quem você deve um agradecimento? Seja grato à pessoa que ora por você, a pessoa que chora por você, a pessoa que estendeu a mão quando você precisava. Lembra de alguém que te ajudou na sua pior situação, naquele momento que você mais precisava, e alguém estendeu a mão e disse: eu estou contigo. Eu me lembro de várias pessoas que me ajudaram, pessoas abençoadas de Deus. Aquele leproso, irmãos, não precisava vir agradecer, mas ele toma a decisão de agradecer e o Senhor o conhece. E eu quero terminar contando uma experiência de 2 homens de Deus que me ajudaram muito nessa época. Primeiro, um irmão ali em Andirá, né? Alguns irmãos já o conhecem. A igreja foi levada na justiça por causa do vizinho, né? Nem barulho tinha, mas uma vizinha muito difícil de lida, e ela nos levou na justiça. E aquele dia foi um dia muito difícil para mim. Eu tinha que estar lá 8 horas da manhã no fórum, representando a igreja, e eu fui lá para a igreja orar, 6 da manhã. Quando foi 6h30, 7 horas, eu escutei um barulho na igreja e disse: mas quem será que está chegando aí? Né? Era um irmão abençoado que chegou lá e disse: pastor, eu vim orar contigo. Ele encostou a bicicleta do lado e nós ali oramos poderosamente. Como foi bom! Meu coração estava apertado, pedindo a Deus uma palavra, e aquele irmão chegou ali e ele disse: eu quero orar contigo. Eu não posso ir lá, pastor, mas que Deus esteja contigo lá para poder falar ali aquilo que precisa. Eu fui ao fórum, meus irmãos, e lá pude ter aquela reunião muito difícil, muito complicada, né? E eu saí dali muito temeroso, muito aquele coração pequeno demais. E quando eu estava colocando a chave no carro, aparece um colega pastor, bate nas minhas costas, eu levo um susto, né? E ele disse: foi tudo bem lá, pastor? Eu disse: foi, mas como assim, né? Ele disse assim: eu cheguei aqui antes do senhor, eu estava embaixo daquela árvore ali, no meu carro, o carro está lá, ó. Eu estava aqui clamando o Senhor Deus. Meus irmãos, como é bom ter alguém que está ao nosso lado, né? Quando nós mais precisamos. Você lembra de alguém que te ajudou nesse momento difícil? Quem sabe nesses momentos tão complicados, esses últimos 2 meses aí, que nós estamos sofrendo, e às vezes nosso coração fica apertado, há um desespero, mas um telefonema, uma oração, alguém que se prontifica, é um WhatsApp que você recebe, né? Estendendo a mão. Como é bom a gente receber. E Deus envia anjos, pessoas, para poder nos abençoar. Se você lembra de alguém para ser grato, eu queria que você orasse agora comigo, colocando o nome dessa pessoa, colocando essa pessoa na mão do Senhor Deus, dizendo: Deus, muito obrigado, porque o Senhor levantou esta pessoa no momento certo, para poder abençoar a minha vida, né? Eu queria que você orasse comigo agora, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor levanta homens e mulheres para nos abençoar com a sua presença. Eu quero agradecer o Senhor Deus, como aquele leproso, ó Pai, único, que veio, ele não precisava, assim como nós não precisamos também, porque as pessoas que nos ajudam, elas não precisam disso, mas nós queremos reconhecer aqui, que pessoas maravilhosas têm se levantado para nos abençoar em momentos mais difíceis. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Abençoe cada família, cada homem de Deus, cada mulher de Deus, para que possamos nesse tempo estarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, aquele que cuida de nós, aquele que está presente na nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Que Deus possa estar falando no teu coração grandemente. E assim encerramos.
e tenha um final de semana abençoado. Não esqueça, meus irmãos, do nosso encontro na sexta, sábado e domingo com o pastor Sam Tip, sempre às 8 horas da noite. Amém? Deus abençoe.